Meu nome é Gilberto Macruz Ignaz. Sou formado pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Trabalho com marcenaria e serralheria há mais de 15 anos, ou seja, madeira e ferro, produzindo esculturas, cenografias e outras coisas. E também fiz parte e faço parte do grupo Parangolé, onde realizei tanto a cenografia como a montagem, como o cordel móvel. E hoje venho apresentar para vocês a arte e a técnica da xilogravura. A xilogravura, a palavra, a etimologia certa da palavra é de origem grega. Xilos significa madeira. Grafia significa gravar. Então todas as palavras que contêm a palavra xilo está relacionada à madeira, como xiloteca, que seria uma biblioteca de madeiras. Isso todos os países no mundo têm sua xiloteca, que os biólogos eles utilizam essa xiloteca para entender melhor a sua flora. Xilomancia, que é a arte de adivinhar o futuro através dos tocos de madeira que você encontra pelo caminho, dentre outras palavras. As primeiras datações de imagens feitas em xilogravura vieram da China, no século VI. Da China foi difundindo a técnica para o Japão, para o mundo árabe, até chegar na Europa, que no século XVIII teve grande importância para a divulgação do conhecimento através dos livros. Depois da Europa, ela chegou no Brasil com os portugueses. E no Brasil teve grande importância e popularizou através da literatura de cordel. A literatura de cordel é conhecida no Brasil desde o século XIX. 1800 já se produzia cordel. A gente pode notar como é interessante o desenvolvimento das imagens realizadas na literatura de cordel. Por exemplo, essa aqui que é a capa cega, não tem nenhuma imagem de desenho, só o título. Então, provavelmente foi feito de forma mais fácil. E não existe o nome do xilogravurista. Então, só o autor que escreveu pode imprimir esse livro. Essa aqui, olha que interessante. Ela provavelmente foi feita no mimeógrafo. Ela foi feita através de uma foto, podendo se reproduzir várias vezes. Normalmente, nos livros antigos, não existem desenhos no meio, só na capa. Esse aqui já é um desenho à mão que reproduziram e transferiram para a capa do cordel, até chegar na xilogravura. Como a gente pode notar, os traços dos desenhos da xilogravura são um pouco mais simples. Não tem muito rebuscamento de sombra, então é mais o preto e o branco. E com isso nós vamos tentar demonstrar como que essa técnica funciona. E na sequência, eles começaram a produzir livros com capas feitas em xilogravura. A xilogravura se tornou uma técnica tão importante para o mundo por causa da sua facilidade de impressão e de materiais, e que vários artistas
se utilizaram dessa técnica para difundir seu trabalho e seus pensamentos. Um dos importantes artistas que se utilizaram da xilogravura foi o M.C. Escher, um suíço que teve papel importante para a quebra da perspectiva. Outro artista importante é o Oswald Guild. Ele nasceu no Rio de Janeiro, também foi para a Suíça, depois voltou para o Rio, e sua obra é conhecida no movimento modernista. Como a xilogravura se tornou muito popular no Nordeste, alguns se destacaram, como o J. Borges. Com seu traço simples e expressivo, ele se torna um dos principais expoentes da xilogravura no Brasil e na literatura de cordel. E aí, pessoal, beleza? Agora vamos passar para as ferramentas utilizadas na xilogravura, as principais. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coleção que eu tenho de ferramentas, mas dá para você fazer tanto com faca, com formão, com martelinho. Mas se você tiver uma variedade maior de instrumentos cortantes, pode ser melhor para você conseguir traços diferentes e facilitar também na produção da sua imagem. Aqui primeiro nós vamos, o que é muito utilizado, nós vamos demonstrar o formão. São esses 3 pedaços de ferro em que a ponta ela é sempre enviesada, nunca é central, e a principal característica dela é o entalhe. Então ela é muito utilizada para vários recursos na marcenaria, para você retirar um pedaço de madeira de determinada tábua ou de determinado material que você estiver utilizando. A forma de amolar essa ferramenta, que ela acaba desgastando a ponta, é com uma pedra de amolar. A gente molha um pouco a pedra e vamos fazendo desse jeito, sempre do fundo para frente, com enviesado para baixo. Isso para a gente obter uma molação mais fina. Outra forma de amolar essa ferramenta, e que eu tenho feito muito na minha oficina, é com a esmeriladeira. Eu descobri que esse disco de corte da esmeriladeira, ele afia muito bem as ferramentas. É importante a gente ter tamanhos variados de formões. Esse, por exemplo, para fazer mais detalhes, esse para tirar uma superfície maior e esse uma área maior ainda. Agora vamos passar para o formão goiva, que são essas ferramentas. Elas são formões goivas em U. Pode-se notar que ela faz uma pequena curva na sua ponta e que também serve para fazer alguns efeitos e também retirar madeira
ou lascas de madeira do seu desenho, lascas maiores no caso. Esse aqui é um cortador de fórmica. Ele tem uma ponta fina, dá pra gente fazer traços, aqueles traços de uma xilogravura que eu mostrei, mais detalhados, em que dá para fazer um degradê de cor, degradê do preto para o branco. Também é bom utilizar isso. Agora eu vou mostrar para vocês as goivas. Esse aqui no caso são os formões e aqui nós temos as goivas. Na verdade, a goiva, a principal goiva é essa, que ela é em V. Tá vendo que ela tem o corte em V? Ela é excelente para fazer linhas retas e dá para fazer muitos detalhes no desenho também com ela. As outras, esse aqui é a goiva faca. Para você cortar ela em linha reta nas bordas do desenho e vir esculpindo as outras partes. Ela é boa para limitar o espaço onde você vai retirar as lascas de madeira. Também temos goivas em U. E pode ser bem necessário um estilete bom. Mas é o que eu falei. Se você não tiver nenhuma dessas ferramentas, dá para você vir com uma faca, dá para você vir apenas com um formão ou qualquer ferramenta cortante. Porém, seu trabalho vai se tornar um pouco mais difícil. Agora com vocês, os martelos. Pode ser um martelinho um pouco menor ou um martelo de borracha. O martelo de borracha, ele tem a característica de quando você bater no formão, ele dá um impacto um pouco mais suave. Então se torna mais controlável. Mas também, se você não tiver, você utiliza um martelo comum ou também um pedaço de toco de madeira. No caso aqui, nós temos uma cola fórmica, um toco de madeira que vai ser utilizado para depois que a gente fizer o desenho e passar a tinta, para a gente poder imprimir melhor a folha de papel em cima do desenho e a tinta pegar melhor no papel. Antigamente, nas produções em série de cordel ou de xilogravura, ou em todo tipo de gravura, eles utilizam a prensa. Existe a prensa manual, existe a prensa pneumática, mas na xilogravura não tem necessidade de uma prensa melhor. A gente pode utilizar essa ferramenta, ou se você não tiver essa ferramenta, não souber fazer, ou se você quiser fazer também pode. Muito simples, você pega um toco de madeira, chanfra dos dois lados, alinha no topo, faz um arredondado, dá uma abaulada e dá uma lixada e já pode utilizar como prensa. Se você não tiver isso, pode usar também uma colher de pau
Muitos xilogravuristas utilizam a colher de pau. Agora eu vou demonstrar para vocês as tintas e os materiais utilizados para fazer a impressão. Mas nós vamos fazer, na verdade, hoje, uma experiência com os materiais. Então, eu comprei alguma variedade de tinta. Eu comprei tinta de impressora, deve custar R$30 mais ou menos esse frasco. Comprei tinta guache. Ela é principalmente utilizada quando faz a isopor gravura. Mas mesmo assim, a tinta fica meio aguada, né? Que ela é mais aquosa. E também o pigmento xadrez. Além disso, é importante para a gente produzir uma xilogravura bacana a goma laca, que é quase um verniz. A gente dissolve a goma laca um pouco no álcool 70, dissolve bem e depois passa na superfície da madeira para os poros da madeira se unirem. Então, quando você fizer um corte na madeira na transversal do veio, ele se torna mais fácil e menos quebradiço. E também a gente pode usar, ao invés da goma laca, se você não tiver a goma laca, o nome popular chama asa de barata. Que nome interessante, né? Mas podemos usar o selador. É bom usar o selador também, porque ele tem a secagem rápida, que é diferente do verniz. Aqui um diluente, o aguarrás, para a gente diluir principalmente a tinta da impressora. E aqui nós temos uma massa F12, uma massa de madeira. Ela é utilizada principalmente para tampar pequenos defeitos que você fizer ao entalhar a madeira. Se você errou o corte e passou, a gente pode usar isso. Ou se errou e passou, você corta a madeira, corta outro pedacinho de madeira, usa uma super cola e cola o pedaço de novo. Dá uma lixada e continua o trabalho para melhor detalhar o desenho. Nós vamos utilizar um rolinho de espuma e existe o rolo específico da xilogravura, que é um rolo emborrachado. Mas ele é muito caro e eu não encontrei no mercado. Então eu improvisei aqui com um tubo PVC dentro de um rolinho que eu usei resina, então ele ficou um pouco mais duro. Dei uma lixada e ele coube certinho aqui. Só que o que acontece com o PVC? Ele não absorve direito a tinta. E aí o que nós vamos fazer? Utilizar uma fita crepe para a gente involucrar esse PVC e ele se tornar um pouco mais poroso, de forma que eu consiga correr a tinta sobre a madeira com mais facilidade. Senão se for só o PVC, ele vai pegar em algumas áreas porque a tinta vai escorrer, em outras não. Mas o mais recomendado mesmo, que foi o que eu não encontrei, é o rolinho de borracha. Vamos usar também pincéis e trinchas para aplicação e algumas bandejas.
É bom também ter um pouco de estopa ou um pano. Se não tiver estopa, você usa um pano, que também serve. Hoje nós vamos experimentar alguns materiais diferentes que a gente tem em mãos. Todo mundo pode encontrar. São os tipos de madeira diferentes. E vamos usar também o isopor. Antes de qualquer trabalho em madeiras ou de qualquer xilogravura, é sempre bom a gente lixar para a superfície ficar mais plana. Alguns materiais, por exemplo, a madeira bruta, ela é toda cheia de veios e deformações. Então, uma das coisas que eu fiz aqui para a gente aplainar essa madeira, ao invés de usar lixadeira orbital ou qualquer outro tipo, é um pedacinho, um outro pedaço de madeira bem plano, em que a gente vai amarrar, pode ser com a mão mesmo. Uma coisa importante, para fazer esse primeiro desbaste da madeira, importante usar uma lixa mais grossa, com a granulação mais grossa, que é a lixa 100, ou até maior se a imperfeição for maior. No caso, a gente dobra a lixa em 2. Parte ela ao meio. Podemos tanto utilizar ela solta, como pregar aqui com cola ou com prego. E olha que interessante, ela se torna uma, vamos dar uma olhada nessa que está mais rústica. Se torna uma plana. Nesse primeiro momento a gente pode fazer movimentos circulares para ela ir desbastando em todos os sentidos. Tanto que a lixadeira que eles costumam utilizar chama lixadeira orbital. Ela faz pequenos movimentos circulares. Olha como a madeira já vai aplainando, porque isso vai definir a qualidade da impressão do seu desenho. Se a madeira estiver muito irregular, algumas partes vão sobressair às outras, e aí você não vai conseguir ter uma boa impressão. Essa aqui, no caso, eu já fiz isso, já aplainei e inclusive já passei um selador. O selador, igual eu falei, ele é importante para que os poros da madeira e os veios da madeira se unam. Então, quando você for aplicar o desenho e retirar a madeira, se você fizer alguns detalhes do desenho, a madeira não vai lascar tanto, por exemplo, se você tirar nesse sentido do veio. Assim sempre vai facilitar nesse sentido. Sempre é mais fácil você fazer a incisão da ferramenta cortante nesse sentido dos veios, transversal aos veios da madeira, é sempre mais difícil. Então sempre tem que ter mais cuidado
Nós vamos utilizar aqui 4 tipos de materiais diferentes e vamos ver o que dá. O primeiro deles é o compensado. O compensado, a característica dele é que ele é industrial, realizado através de várias chapas, principalmente de eucalipto, e essas chapas, essas pequenas lâminas de madeira, elas são prensadas, entrecruzadas. Então, se a primeira lâmina está assim, a outra vai estar no sentido contrário, para que, ao sair da prensa, ela se torne menos abaulável, vamos dizer assim. Aqui nós temos um pedaço de cedro, uma madeira nobre, muito utilizada em escultura, em móveis e também na xilogravura do Nordeste. Por quê? A característica dela é que a gente pode notar aqui, ela é fibrosa, mas ao mesmo tempo macia, de forma que a gente consegue esculpir em qualquer sentido com mais facilidade. Nós vamos trabalhar também com o MDF cru. Existe o MDF cru e o MDF laminado. O MDF cru, ele é muito interessante porque ele é feito com resina e serragem. Então, ele não tem veio. Para a xilogravura, ele é importante ou interessante. Por quê? Porque ao incisir o formão ou a goiva, nós temos nós podemos retirar de todos os ângulos, que não vai dar problema, diferente do compensado ou da madeira de lei, em que o veio da madeira se torna mais fácil da gente realizar o entalhe. E vamos experimentar também o que está muito famoso aí e muita gente está utilizando fazendo vídeos, o isopor. Vamos ver no que dá. Agora, pessoal, depois de a gente ter visto um pouco da história da xilogravura e das ferramentas e das madeiras também, vamos colocar em prática, colocar as mãos na massa. Vem comigo. Primeiro, vamos fazer o tratamento. Nós utilizaremos álcool 70, colocar em um recipiente, não precisa ser tanto, porque a superfície é pequena, e vamos colocar a goma laca, famosa asa de barata. Vamos colocar um pouco. E mexer bastante. Depois de mexer bastante o álcool com a goma laca, até não deixar nenhum pedaço da goma laca no líquido, nós vamos aplicar desta forma.
sempre acompanhando o veio da madeira. No caso desta aqui, que é o cedro, depois da gente ter lixado bastante, tirado as imperfeições, nós vamos aplicar da mesma forma que o compensado. Essa aqui eu já tinha preparado, acabei lixando um pouco a mais com a lixa 100, depois que secou o selador. Nesse caso eu apliquei selador. E a lixa 100 deu uma arranhada. Provavelmente esses riscos vão aparecer na xilogravura. O que recomenda, a gente utiliza uma lixa 2000, a mais fina que tiver. Damos uma lixada, sempre acompanhando o veio da madeira. Vamos aplicar um pouco no MDF também. Acredito que pode ser bom, viu? No MDF, como não tem veio, pode ser em qualquer sentido. Pronto. O bom da goma laca é que a secagem é muito rápida. Então dá para passar várias de mãos, se quiser. Mas nesse caso da xilogravura, pode ser só uma, que é mais para os poros da madeira se unirem. E também para quando você passar a tinta, a madeira não absorver a tinta. Agora nós vamos transferir os desenhos. Vou pegar aquelas imagens que eu mostrei mais cedo, para a gente pegar alguns detalhes, para não demorar muito tempo. Vamos fazer coisas mais simples. Por exemplo, esse aqui eu vou pegar do Escher, pegar só o peixe e o ganso, e vamos iniciar a transferir esse desenho à mão livre para as peças de madeira. Tem muita gente que utiliza, ao invés de ser à mão livre, se você não sabe desenhar, pega um papel carbono, coloca em cima, desenha a silhueta em cima do papel carbono, depois transfere para a madeira. Então vamos lá. Já fiz as primeiras linhas. Aqui estão as asas. Vem uma asa assim, faz a curva, outra assim, faz outra curva. O bico do passarinho, do ganso no caso. Para a gente visualizar melhor, pode ser bom usar uma caneta mais forte, preta, e que vai dar para ver melhor também o contraste entre o preto e o branco. Então vamos riscar o que a gente já fez com desenho, com lápis normal. E o legal de passar o canetão depois, tá para vir corrigindo pequenas imperfeições. O canetão é legal também pelo seguinte fato: como as linhas que ficaram escuras, por exemplo,
o pássaro vai ser todo preto, o peixe vai ser todo branco, como mostra a figura. Pássaro preto, peixe branco. Então nós temos que tirar toda a área do peixe, porém tem que deixar uma linha mais espessa para aparecer na gravura. Se deixar muito fino, não vai aparecer nada. Agora na outra madeira, eu vou desenhar o cangaceiro mais famoso, o lampião. Vamos ver se eu consigo transferir esse desenho. Primeiro chapéu. Vou fazer de forma bem mais simples. Não vamos detalhar muito para não ficar tão longo. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos riscar com canetão preto. Então o que acontece aqui? Aqui tudo vai ser preto. E aqui dentro nós vamos ter que entalhar exatamente nesse formato. O chapéu é todo preto, só as estrelas e as bolas que não. Agora no MDF, que tem a característica de poder cortar para ambos os lados, a gente vai fazer um desenho um pouco mais complexo, expressionista, que é do Oswald Guild, um brasileiro que ficou mundialmente conhecido com as suas gravuras, também no início do século XX. Vamos tentar reproduzir. De forma mais simples, claro. A gente não demorar. Depois de ter feito os esboços no MDF, vamos fazer o contorno. Pronto. O que é interessante dessa obra é que ela tem o branco em volta do casal se abraçando. Dá para nitidamente ver que é uma xilogravura pelos traços expressivos que ele usa, sem muita precisão, mas que dão um efeito interessante da goiva, e que esse efeito pode ser muito explorado no desenho. Agora vamos experimentar também fazer uma xilogravura no isopor, mas se é no isopor não seria xilogravura, então é isopor gravura, certo? Vamos pegar o desenho do J. Borges, nordestino, muito bacana. Tem várias criações com bichos, zoantropomorfos, antropomorfos, além de demonstrar toda a cultura do sertão brasileiro. Como o isopor ele não pega lápis, quer dizer, se pegar já vai marcar, então vou só fazer um esboço com canetão também. Vou pegar essa figura aqui, um detalhe só, do pássaro tocando um tambor. Olha que bacana. Onde já se viu um pássaro tocando um tambor? Só no Nordeste. Então vamos lá.
Será que vai ficar legal, gente? Olha o tambor, dá pra ver tanto em cima como embaixo. Olha que legal, não tem perspectiva nenhuma. Um traço simples. Não precisa se preocupar se está certo ou errado. Olha lá, vou ter que encurtar a perna do bicho, porque não coube no sol. Vou fazer um pé diferente. Vamos ver o que vai dar. Vamos começar o entalhe, utilizando os formões, as goivas. Eu vou começar primeiro pelo desenho em MDF do Guild. Ele é mais expressionista, então o traço pode ser mais livre. Como a gente pode observar no desenho, que tem várias ranhuras, isso provavelmente foi feito com goiva em V. Ou algumas podem ter sido em U. Mas com formão não foi feito, porque formão vai tirar uma lasca grande. Então você não consegue fazer essas linhas com um formão, só com a goiva em V. Então vamos lá. Que a gente pode observar aqui que tem uma parte com a área maior branca. Então essa lateral aqui inteira não teria madeira. O que a gente pode fazer? Vir com formão em U. Ele provavelmente vai tirar uma área maior. E depois a gente volta com a goiva em V para fazer uns traços soltos, mais soltos. É legal também a gente colocar uma peça em madeira ou qualquer outro material. Podemos fixar aqui com grampos. Tem gente que chama sargento. Para mim sargento é o maior, né? Isso aqui é grampo. O sargento prende mais do que o grampo. Então, essa peça vai facilitar com que a gente empurre o formão na superfície da xilogravura sem a peça se mover. Vamos começar a fazer o entalhe do lampião. O que é legal desse desenho é que ele é só preto e branco, né? Mas em superfícies maiores, ele não tem muitos detalhes. Então essa madeira, que é o cedro, ele é uma madeira interessante também para fazer isso. Vamos lá. Para fazer um contorno melhor, nós vamos utilizar ou estilete ou a goiva faca. O estilete ou a goiva faca. Para quê? Para a gente delimitar a área onde vai ser retirada as lascas de madeira para sobrar só os traços escuros. Então vamos começar.
a gente pode observar o quanto que a faca, a goiva faca ou o estilete, ele corre melhor no sentido do veio. Por exemplo, se eu cortar aqui, ó, tem até que tomar cuidado para não cortar a mão, porque ele corre mais fácil nesse sentido. Agora, se cortar nesse, onde é a transversal do veio da madeira, ele se torna um pouco mais difícil. Mas de extrema importância fazer isso nesse sentido, porque é muito mais fácil a gente errar a quantidade que vai tirar de madeira nesse sentido, se a gente retirar assim, do que nesse, que nesse sentido se torna mais controlável. Agora aqui não. Depois que a gente delimitou aonde que o formão ou a goiva pequena vai entrar no estilete, assim, nós vamos retirar a parte onde vai ficar branco no desenho, certo? Onde vai ficar preto tem madeira, onde vai ficar branco não tem madeira. Então é muito fácil a gente errar o formão aqui, ó, aonde tem uma área menor, por exemplo, aqui. Então tem que vir com bastante cuidado, às vezes trocando formão. Olha, onde a gente delimitou com o formão faca, ele não vai cortar tanto, né? E o bom dessa madeira é que é uma madeira macia, que é o cedro. Se você usar outras, pode ser bem mais difícil, mas vai dar certo. Com esse material, que é o compensado, nós temos que fazer da mesma forma que o cedro, que é a madeira de lei, porque nesse sentido correm as veias. Então tem que delimitar muito bem os traços com o formão faca ou com estilete, para você não atravessar o risco. E o que se torna interessante é que, como ele é feito de camadas, nós vamos tirar só a primeira camada. Então vamos tentar. Agora vamos passar para o isopor. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que ao fazer a imagem numa superfície, qualquer gravura que você venha fazer, a imagem vai ficar invertida. Por quê? Você vai imprimir o papel e na hora de retirar vai ficar, por exemplo, com esse bico para o outro lado. Então, se você quiser fazer um desenho mais perfeito, você tem que pensar nisso também. Vamos ver como vai comportar o isopor? Vamos lá. Importante a gente perceber que o branco, onde é branco, tem que estar afundado. Então viemos com isopor, uma caneta Bic, vamos afundar essa parte. Esse traço do desenho não vai aparecer, né? Então, pessoal, beleza? Eu terminei os entalhes nas madeiras, como podemos perceber, e agora nós vamos passar para a fase da impressão. Primeiro, queria ressaltar que a xilogravura só existe porque
antes dela existiu quem inventou o papel. E quem inventou o papel? Também os chineses. Agora nós vamos passar a tinta nas xilogravuras e fazer uma impressão. Agora, como eu havia falado, vou passar a fita crepe no rolinho que eu improvisei de PVC, porque o certo seria o rolinho de borracha, mas como nem todos têm as mãos, vamos inventar. Agora nós vamos aplicar a tinta e ver o resultado. Vou utilizar dois tipos de papéis, o A4 comum e um papel específico de desenho. Vamos ver o que vai dar. Uma bandeja. Aqui eu vou utilizar primeiro a tinta de impressora. Depois que finalizou a passagem da tinta, você pega a folha de papel, ó, já até manchou aqui, vamos pegar outra. Centraliza mais ou menos no meio do desenho, deixa cair, segura, vem com cola fórmica, que é esse pedaço de madeira, e vem apertando o papel contra a madeira. Eles usam também muito a colher para pegar mais detalhes. Vamos ver o resultado. Ó, até que não ficou tão ruim. Mas podemos notar que houve uma grande falha no desenho da tinta. Provavelmente a tinta melhor a ser usada é a específica para a xilogravura. A gente improvisou com uma mais em conta. Acredito que se a gente passar mais tinta de impressora depois dessa primeira camada que já passamos, que aplicamos, pode ser que fique melhor a impressão. Agora nós vamos imprimir a xilogravura feita em cedro, que é a imagem de Lampião. Vamos ver se vai dar. Passando mais tinta, a impressão fica melhor. A melhor forma de fazer isso realmente é a prensa. Que a prensa vai fazer tudo isso mais homogêneo, sem o papel andar. Mas quem não tem prensa, caça com gato. Ó, que belo resultado desse, hein? O cangaceiro, Lampião. Ficou bom. A gente pode notar que a impressão desse ficou bem melhor do que o outro. Talvez porque eu passei mais tinta, mas também pela propriedade desse tipo de madeira virar tipo uma esponja, em que vai penetrar mais tinta e na hora da transferência para o papel a impressão fique mais homogênea e menos falhada. Dando prosseguimento às impressões, agora vamos ver como se comportará a xilogravura feita em compensado.
podemos notar que a fibra do compensado aparece e isso cria uma naturalidade no desenho e um efeito muito bacana. Olha como a impressão o contraste do preto para o branco também ficaram melhores do que o MDF, porque o compensado também é uma madeira laminada. Então a trabalhabilidade dela é melhor do que o MDF para a gravura. Agora vamos ver como vai ficar a impressão no isopor. Olha o desenho do J. Borges que eu refiz, né? Recriei. Vamos utilizar para o isopor uma tinta à base d'água, que ela é a tinta xadrez líquida. Na verdade é pigmento xadrez. Não demore para colocar papel. No isopor, a gente não pode fazer muita força, porque senão ele vai espremer e a tinta que está no buraco não vai aparecer também. Vamos ver o resultado. Ó, que bacana! Agora, pessoal, vamos ver os resultados e as diferenças de cada material que nós utilizamos. Afinal, eu falei que ia ser apenas uma experiência. Como podemos notar, a impressão feita em MDF, ela saiu bem mais cinza do que a impressão feita em madeira ou em compensado. Eu acredito pelo seguinte fato: a madeira e o compensado, eles são madeira maciça. O MDF, ele é aglomerado com resina. Então ele cria uma camada muito reta que não suga direito a tinta. E a impressão do cedro deve ser por isso mesmo que eles utilizam cedro para xilogravura. Ficou excelente. A gente pode notar que tiveram algumas falhas, mas provavelmente foram por falta de tinta. Só que ela teve um contraste muito maior do que as outras. E também os detalhes do formão na madeira aparecem mais nitidamente. Ou seja, eu aconselharia você a utilizar uma madeira de lei, um cedro ou o compensado. Pessoal, agradeço vocês terem assistido o vídeo até o final. Espero que tenham gostado e procurem expressar-se de alguma forma, mesmo que seja com um pedaço de isopor, com um pedaço de madeira ou com uma colher de pau.